quero ler uma palavra de Deus para as nossas vidas. Evangelho de João, no capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz: palavra de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no meu amor, no seu amor. Tenho-vos dito para que a minha alegria seja em vós e a vossa alegria seja completa. Verso 12, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram e odiaram a mim e a meu Pai. É, porém, para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra. Fala conosco, Pai.
Nós estamos começando esse mês, um novo tempo, seguindo a direção que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Pai, a andar no centro da Tua vontade. Que a cada dia nós possamos ser um ramo frutífero diante do Senhor. Que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, Pai. E que o Teu óleo jamais falte sobre as nossas cabeças. Pai, imprime em nós o Teu caráter, imprime em nós a Tua vida, que nós possamos realmente frutificar segundo a Tua vontade, que nós possamos ser a Tua imagem, a Tua semelhança, refletir a Tua glória, a Tua presença, o Teu poder, que nós possamos ser a luz desse mundo, que nós possamos ser o sal dessa terra, porque o Senhor está em nós, que nós possamos nos manifestar como ruiós, como os filhos maduros de Deus nessa cidade, aonde formos. Fala conosco, Pai. Traga uma palavra de direção. Traga uma palavra de ativação. Traga uma palavra, Pai, de conserto. Uma palavra de edificação para a Tua igreja que se reúne aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. O Senhor é bom, querido. O Senhor está aqui nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. Não se distraia. Deus está liberando algo sobrenatural nessa noite, nesse lugar. O Senhor liberou uma unção profética nessa noite, nesse lugar. Não se distraia. O Espírito Santo está falando agora contigo. Ele está liberando algo novo na tua vida. Não se distraia. E Ele vai te entregar algo novo também por meio da palavra revelada através do servo dele nessa noite. Abra o teu coração, fique atento, não se distraia com o teu celular, não se distraia com as preocupações. Fique atento àquilo que o Espírito Santo diz à igreja nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, queridos, amanhã estaremos começando o nosso Imersão Jope. Glória a Deus. O que é o Imersão Jope? É uma campanha de 40 dias de consagração, de um devocional diário. O Imersão Jope é uma jornada de crescimento espiritual. O Imersão Jope é um processo de maturidade espiritual, onde nesses 40 dias, em todo esse projeto que nós viveremos, você vai desenvolver a tua fé, o teu caráter cristão, a tua maturidade na vida natural e espiritual. A partir de amanhã, quer dizer, todos os dias, um dia anterior, por volta das 23 à meia-noite, nós vamos lançar um material diário para que você no dia seguinte possa estar cumprindo aquela etapa da Imersão Jope no dia. Então hoje à noite ainda estaremos publicando a tua tarefinha de amanhã, vamos assim dizer. Para que durante esses 40 dias você esteja meditando na cartilha que você vai receber, meditando, orando, buscando ao Senhor. E nós estaremos fazendo isso durante esses 40 dias. E aqueles que se comprometerem, dizer, eu vou fazer a Imersão Jope, quarta-feira nós vamos entregar algumas pulseiras. Quem tem aquela pulseira da Arca 57? Nós vamos entregar uma naquele padrão. Você vai receber uma pulseira, você que vai fazer. Se você não vai fazer, você não vai ganhar, ok? É para aqueles que vão fazer, se comprometem, estão 40 dias, quarta-feira, nós estaremos entregando ela. Alguém não puder vir quarta-feira, nós também entregaremos no próximo domingo para algumas pessoas que disseram que começaram mesmo e vão fazer esse processo de 40 dias. Então serão 40 dias. Nos 10 primeiros dias nós estaremos estudando, meditando, buscando sobre o jejum, do Jope. Depois, os segundos 10 dias, nós vamos estar meditando sobre a oração. Depois, os terceiros 10 dias sobre a palavra de Deus. E os últimos 10 dias sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E no final dos 40 dias, aqueles que concluírem a sua Imersão Jope aí receberão aí um certificado e estarão aptos para fazer com outras pessoas lá fora. Amém? Então você vai aprender do Senhor, vai crescer, vai desenvolver, vai amadurecer a tua fé. E depois, um discípulo maduro, você vai lá fora fazer a Imersão Jope com outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Estamos aí na fase final para a organização
dos nossos IDs que estaremos abrindo em breve, com fé em Deus, ainda esse mês. Já estamos separando aí, fazendo a logística das lideranças, das casas onde vão acontecer, para que nós possamos poder atender todos vocês e lugares estratégicos para alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. Tudo isso é parte do nosso RIP, a nossa estratégia que o Senhor nos deu de restauração e de aperfeiçoamento de cada um de nós. Sabe, queridos, porque a volta de Jesus, ela se aproxima. A volta de Jesus está cada vez mais perto. E eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito que nós somos a geração que vai subir nas nuvens. E eu quero te ver lá, viu? Se eu não te ver, ai, ai, ai. Ai, 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 se eu não te ver lá. Espero que você esteja lá, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você será um ramo frutífero, que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus vai se cumprir em sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Sabe, queridos, Jesus nos deu uma direção poderosa no texto de João, no capítulo 15. Eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor me revelou por meio desse texto para as nossas vidas essa noite. Nós estamos entrando num compromisso de 40 dias de crescimento e amadurecimento na fé. Mas antes de entrarmos, nós precisamos entender algumas coisas importantes para estar trazendo à nossa vida esse conserto, esse alinhamento, para que nós possamos entrar totalmente preparados para acessar aquilo que Deus tem para nós. Quem quer? Aleluia, glória a Deus. E o texto, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus começa dizendo que ele é a videira e o pai é o agricultor. Então nós temos dois personagens, o agricultor e o avideiro. O pai no papel de um agricultor, alguém que planta, alguém que cuida de uma vinha. E Jesus como a videira, a árvore no qual o agricultor cuida. E esse texto nos dá algumas revelações poderosas. E primeiro, Jesus como uma videira, que era uma árvore muito comum naquela região. Nós estamos falando de Israel antigo, o cultivo de vinha, de uva, era um cultivo. Se fosse aqui, talvez ele falava, eu sou o piquezeiro, ou eu sou a mangueira, e vocês são os ramos. Talvez se fosse aqui no Tocantins era assim, né? Se fosse no Maranhão, talvez era eu sou o cupuaçu. Se fosse no Pará, eu sou o açaí. Em cada lugar, mas aquela região era muito forte a videira. E ele se colocou como essa árvore, como que havia vários ramos. Ou seja, Jesus é a única videira, a única árvore, a única fonte de vida que há na criação. Nós precisamos entender que Cristo é a fonte da vida que há na criação. Toda a vida que o Pai criou está alicerçada em Jesus Cristo. João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Atos 17, 28 diz que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ou seja, Jesus é a base, o fundamento, a plataforma na qual Deus criou todo o universo. Tudo foi criado tendo Jesus como a base, como o suporte de toda a criação de Deus. Então, não há vida fora de Jesus. Não há esperança fora de Jesus. Não há terra, universo fora de Cristo. Ele é o fundamento de toda a criação de Deus. E o Pai, assim como o agricultor pode plantar, regar ou matar o que plantou, Deus, o Criador, Ele foi quem fez todas as coisas. Ele tem o poder de dar vida, Ele tem um direito legal até mesmo de tirar a vida. E Cristo é o fundamento no qual tudo foi criado. Então nós precisamos entender que essa analogia, que Deus é o agricultor, significa eu sou o Senhor, eu fiz todas as coisas, todo esse universo eu fiz, a terra eu fiz, os seres humanos foi eu que fiz, do nada eu criei, formei, gerei todas as coisas. Eu tenho domínio, autoridade, governo para fazer o que eu quiser da minha criação. E ninguém pode reclamar porque ele tem o direito. Eu, quando eu vou para a praia, eu gosto muito de fazer castelo de areia. Eu faço meu book de foto e depois eu destruo todinho. Por quê? Eu fiz, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém vai zangar. Mas se alguém destruir o meu castelo de areia, vai ver o meu lado colérico. Eu vou ficar muito bravo.
Porque eu gosto de ver, tirar foto, tudo. Sempre tem um álbum de foto, um monte de castelo de areia que eu já fiz na vida. Eu gosto de fazer aqueles grandão. Porque eu fiz, eu tenho direito sobre aquilo que eu fiz. Então nós somos criação de Deus. Ele é o agricultor, Ele é o dono da vida. Ele é o dono desse grande jardim chamado universo. Jesus, a base, a plataforma no qual Deus fez toda a sua criação. E muitas pessoas perguntam por aí, se Deus é tão bom, Ele é o Criador, por que Ele permite que o mundo seja tão mau, as pessoas sofrem e vão para o inferno? Você já viu essa pergunta? Mas essa pergunta está errada. Sabe por quê? A pergunta certa é: se nós somos tão criminosos diante de Deus, por que Ele ainda não destruiu? Porque você se acha bonzinho, você não é bonzinho. Eu não sou bonzinho perante Deus. Todos nós somos pecadores e criminosos diante de Deus. Alguém acha errado um bandido violento morrer aí? Num confronto com a PM, igual teve no Rio de Janeiro, morreram 117. Alguém achou errado? Bandido. Queria que todos fossem salvos, né? Que o bandido tem a escolha: Cristo, caixão ou cadeira. Infelizmente, eu espero que todos os bandidos do mundo escolham a Cristo, sejam salvos, se arrependam. Eu não desejo ninguém morrer no pecado. Mas se não quiserem, o caminho é esse, infelizmente. E se a gente vê lá algum mal, alguém que faz mal, vamos dizer, perecer ou alguma coisa, a gente não vai ficar, vamos dizer, zangado. Por quê? Consequência da escolha errada. E assim fomos nós. Muitas vezes, quando a gente vê uma maldade no mundo, quer culpar Deus? Não. A gente é mau. Quer que eu prove? Alguém já mentiu alguma vez na vida? Todo mundo aqui. Então tu é um mentiroso. Alguém já desejou o homem ou a mulher de outra pessoa? Tu é uma adulta. Alguém já pegou alguma coisa de alguém sem pedir e não devolveu? Ladrão. Tenho certeza que quase 100% de vocês já foram pegos em 3 crimes aqui. Eu nem comecei a lista. Então nós somos errados perante Deus. Somos miseráveis perante Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então as pessoas ficam aí, tanta injustiça. É consequência porque a gente é mau. A gente é errado. Todos nós temos a herança de Adão. Mas Jesus foi um ato de misericórdia de Deus. E Ele nos deu a oportunidade de mudar a nossa sentença, sermos salvos e ganharmos um novo destino e propósito em nossa vida. Então não é sobre porque Deus permite o mal. É porque Deus ainda não nos destruiu. Porque Ele te ama, Ele te deu a oportunidade de mudar de vida, de ser transformado, de ser resgatado. Como bom agricultor, Ele faz de tudo para não te ver morrer, para não te ver perecer. Mas você tem uma escolha: estar na videira que é Cristo, ou estar fora dele. O mundo está fora, e por isso estão perecendo, morrendo nos delitos e pecados. Por isso há tanta maldade no mundo. Eu assisti essa semana um documentário sobre o Rio de Janeiro. Fiquei muito impactado, comecei a orar fervorosamente, não só pelo Rio, como por vários lugares do mundo que têm passado isso por terrorismo, quadrilhas que estão aí governando certos territórios dentro da nação. E aquilo me fez impactar que tudo isso é resultado porque o homem se afastou de Deus. E as próprias políticas públicas foram favoráveis para chegar a um nível que está no Rio de Janeiro, no México, na Colômbia, Venezuela, Itália e vários lugares do mundo onde há esse tipo de coisa acontecendo. Consequência do homem, mas o Senhor, Ele liberou uma luz na terra chamada Jesus, e Ele deu a oportunidade de cada um de nós sermos resgatados e sermos implantados na videira verdadeira, onde há vida, onde há esperança, onde há milagres, onde há anulação da dívida que havia contra você, onde a tua sentença é mudada, porque Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. E hoje nós que estamos em Cristo, somos uma nova criação. E o texto continua dizendo que nós, que tem as videiras e o ramo. Ou seja, Jesus é a videira e nós os ramos, os galhos. Jesus se compara como a videira ou como a árvore no qual todas as pessoas estão plantadas. Todos estamos em Cristo e o ramo precisa
fruto segundo a árvore no qual está inserido. Jesus está dizendo que Ele é o modelo que todos devem seguir e imitar, porque Ele é o caminho. Se estivermos em Cristo, temos vida. Se sairmos da aliança com Cristo, perdemos a vida. O que Jesus está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós precisamos estar nele, fundamentados nele, seguindo Ele como modelo. Ele é o modelo que devemos seguir, Ele é o modelo que devemos imitar. A gente precisa ler o Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas e João e falar: eu preciso ser igual a esse homem, porque Ele é o Filho de Deus. Eu preciso imitar Jesus. O que Jesus fazia? Não, veja, Jesus era trabalhador, eu tenho que ser trabalhador. Jesus perdoava, eu tenho que perdoar. Jesus amava, eu tenho que amar. Comece a imitar aquilo que Jesus é, porque é isso que nós precisamos imitar, porque Ele é o modelo, Ele é o caminho, Ele é a direção para nós seguir. Amém? E Ele continua dizendo que nós precisamos dar fruto. Sabe? Se Ele é a videira, vamos voltar para o Tocantins. Se Ele é o piquizeiro e nós somos o galho, tem que nascer piqui nessa árvore, né? Se Jesus é a árvore, é o ramo, e nós somos os galhos, nós precisamos dar o fruto. Você não olha para um pé de manga procurando caju, olha. Não, você vai achar manga. Você não olha para um piquizeiro procurando abacate. Não, você vai achar piqui no pé de piqui, manga no pé de manga, caju no pé de caju. Assim, quando a pessoa dá um fruto diferente do qual foi gerado algo de errado, ela não pertence àquele lugar. Se Jesus é a videira e nós somos os seus galhos, os frutos que vão sair de nós não são nossos, mas da árvore no qual estão enxertados. Então, se estamos em Cristo, nós vamos produzir um modelo de vida, um estilo de vida que Cristo em nós, conforme os valores que Jesus prega. Não estamos dando um bom fruto, não pertencemos a Ele. Se somos de Cristo, precisamos ter um modelo de vida como Ele ensinou. Então, se eu sou de Cristo, eu tenho que dar o fruto de Cristo. A minha vida tem que estar conforme os ensinamentos de Cristo, os valores de Cristo, aquilo que Jesus ensinou. Então, se eu estou vivendo, praticando, fazendo algo que vai contra o ensinamento de Cristo, eu estou dando um fruto errado. Eu sou uma manga no pé de piqui. Olha que coisa louca. Imagina uma manga no pé de piqui. Não é nada certo. E assim somos nós se não dermos o fruto correto. Se somos cristãos, a nossa vida tem que estar conforme o modelo, porque Ele falou que nós precisamos dar fruto. E que fruto? É o fruto de Cristo. Qual é o fruto? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o caráter de Cristo, a vida de Cristo, a alegria de Cristo, o poder de Cristo, a unção de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim, não enxergar o Vinícius, mas enxergar Cristo em mim. As pessoas vão olhar para Edilane e não vão ver ela, vão ver Cristo nela. É assim que tem que ser. As pessoas têm que olhar e não te enxergar, mas enxergar o Jesus que você carrega. A vida de Cristo tem que ser manifestada na vossa maneira de viver. As pessoas do mundo estão em trevas, elas têm que olhar para você e enxergar a luz de Jesus brilhando em você. Isso é dar fruto. Mas aí sabe o que acontece? A gente está no mundo e se veste como o povo do mundo. Se eu me visto igual o povo do mundo, eu sou de Cristo? Tem alguma coisa errada comigo. Aí eu digo que sou de Cristo, mas a minha maneira de vestir não é de crente. Aí eu vou pra praia, ok, e fico postando de biquíni, foto de biquíni e sunguinha. Ali é um sutiã e calcinha, e uma cueca, travestida de não sei o que. Aí como que eu sou cristão e estou me portando feito uma pessoa do mundo? Tem alguma coisa errada. O fruto que está em mim não é o fruto de Cristo. Eu preciso conhecer Jesus de verdade se eu não estou praticando os ensinamentos dele. Aí eu sou de Cristo e lá no meu ambiente de trabalho eu estou na rodinha do fofoqueiro que fica falando mal de um de outro. Mas eu não sou de Cristo? Como é que eu estou sentado na rodinha dos escarnecedores fazendo fofoca no serviço?
Não falei nada, mas emprestou o ouvido. Se tem fofoca, sai do meio. Porque se o fruto de Cristo está em mim, as minhas atitudes têm que ser diferenciadas, queridos. Vocês conseguem perceber? Isso é muito sério. Jesus fala que nós precisamos dar fruto. E o fruto é enxergar Jesus na nossa maneira de viver. Aí diz que é de Jesus. Eu não perdoo ela, bispo. Você não sabe o que ela fez comigo. Você não sabe o que ele fez comigo. Eu não vou perdoar. Ok. Que fruto que você está dando? Falta de perdão. Ah, mas ela me feriu. A palavra é essa. Sem perdão você não é perdoado. Precisamos perdoar. Não importa o que fizeram. Eu vi um vídeo alguns anos atrás que me marcou muito. Teve um serial killer lá nos Estados Unidos que matou muitas meninas. E aí, no julgamento que iam dar, cadeira elétrica lá nos Estados Unidos, e botaram as famílias para dar uma mensagem final. E todo mundo: eu te odeio, tomara que você vá para o inferno, não sei o quê. E um senhor lá virou para ele e falou assim: olha, você me causou muito dor. Você tirou o que eu mais amava na vida, que é a minha filha. Mas em nome do Deus que eu carrego e da fé que eu creio, eu tenho que fazer isso. Eu quero dizer que eu te perdoo em nome de Jesus. Gente, que difícil. O cara, diante do juiz, diante de um monte de gente, câmeras filmando, dizendo para o ladrão que matou a vida dele: eu te perdoo em nome de Jesus. Tirou a filha dele, uma jovem, e ele declarando publicamente, com o rosto em lágrimas: eu te perdoo. E o ladrão com aquela cara de boçal para todo mundo, rindo. O psicopata é assim. Na hora que o homem falou: eu te perdoo, o ladrão começou a chorar. Tem um vídeo lá na internet. Eu acho incrível, porque o cara perdoando e o ladrão foi tocado ali naquele momento. Porque nós precisamos perdoar, porque o fruto de Jesus também é o perdão. Então, querido, nós precisamos aprender que se Deus é a fonte de tudo, Jesus é a base, Ele é o modelo, nós precisamos viver um modelo de vida que Jesus ensina. Porque, querido, escute, não adianta nada tu vir na igreja, servir, entregar seu dízimo, entregar até premissa, tomar ceia. Se não vive a palavra, tu morre e vai para o inferno. Vem para a igreja. E eu não estou te falando isso para te acusar, mas para te alertar, porque Deus quer te levar para o céu. Está cheio de crente que vai para o inferno. A Bíblia diz várias parábolas: um será deixado e um levado, um será deixado e um levado. Não posso afirmar, mas a maioria dos teólogos dizem que 50% da igreja não sobe para o céu no arrebatamento. Isso é trágico. Isso é trágico, estou falando de igreja. A Bíblia fala a parábola das virgens prudentes e nécias. Ambas eram crentes. Gente, era 10 crentes. 5 foram salvos, 5 condenados. A parábola das 10 virgens não era uma crente, 5 crentes, 5 mundanas. Eram 10 mulheres crentes esperando o seu amado. 5 tinha óleo, 5 não tinha. Nós precisamos dar fruto. Eu não quero fazer isso para você se sentir mal, mas para que você se arrependa e se conserte. Caso precise, se está em santidade, permaneça, vigia aquele que está em pé, olha para que não caia, amém? A nossa velha natureza precisa morrer para que a nova natureza de Cristo viva em nós. E é por isso que na imersão Jope nós vamos começar 10 dias estudando sobre o jejum. Porque o jejum mata a nossa carne. O jejum mata a velha natureza em nós que quer sair para fora. E a gente tem que falar: morra, velho homem. Sepulta esse velho, enterra, faz um velório lá dessa velha natureza. Não deixa ela florar. Nós precisamos do jejum para matar a nossa carne. Precisamos viver também uma nova vida pela palavra de Deus. Precisamos nos relacionar com Deus por meio da oração. E precisamos viver e anunciar o Evangelho do Reino. Essa é a proposta da Imersão Jope. E o texto continua dizendo: aquele que dá fruto eu vou podar, vou limpar, mas aquele que não dá eu vou cortar. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é que as pessoas que estão dando fruto, que estão tendo uma vida conforme Jesus ensina, Ele vai te podar. Ou seja, se você é um crente fiel que está dando fruto, glória a Deus por isso, amém?
Em nome de Jesus, que você seja esse crente fiel que dá fruto de uma verdadeira conversão. Se você estiver dando fruto, o Senhor vai te podar, ou seja, Ele vai remover algumas coisas que estão atrapalhando a tua conexão com Deus. Ele vai eliminar da tua vida algumas coisas que estão roubando a tua energia e impedindo você de frutificar mais. E Ele vai usar pessoas, situações boas ou ruins, tribulações, doenças, o que for preciso para te manter dando mais fruto ainda. Porque se você vê uma árvore qualquer dando pouco fruto, o que o cara faz? Ele dá umas podadas, não é? Porque aqueles ramos infrutíferos estão puxando toda a seiva da árvore e impedindo da árvore frutificar. Então a poda aparentemente parece que está diminuindo a árvore, mas está fazendo com que a árvore dê muito mais fruto. Então se você tem lá na tua casa uma árvore que mirrada de fruto, dá umas podadas nela que tu vai ver que ela vai encher de fruto. E é o que Jesus vai fazer. Algumas vezes Ele vai permitir alguns acontecimentos na nossa vida, até mesmo ruim, como uma poda, uma limpeza para que você dê fruto. Ainda que seja ruim, sim, porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é fiel e acontece algumas coisas, é a poda de Deus para o teu bem, para o teu aperfeiçoamento. É isso que Deus faz. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por isso, às vezes, Ele vai podar. Vai fazer coisas difíceis para a gente aprender a confiar. Eu e minha esposa procuramos sempre ser muito organizado em nossa questão financeira. Tínhamos um dinheirinho guardado que a gente junta há algum tempo. Deus fez a gente gastar tudo que a gente tinha gastado no mês passado, guardado. Ando juntando, em um mês Deus fez a gente um monte de previsto. Celular quebra, não sei o que, carro quebra, pra lá e pra cá. E fez guardar tudo. Senhor, mas por quê? Deus, você estava confiando demais no dinheiro, Vinícius, guardado, confia em mim. Eu amei, Senhor. Eu posso ter guardado e confiar no Senhor. Foi doído, foi, mas é uma lição que Deus teve que me ensinar, aprender a confiar nele, não naquilo que eu tinha guardado. Eu posso ter, mas a minha confiança não precisa, tem que estar na minha conta, tem que estar nele. Eu aprendi a lição, a próxima vez que guardar não vai acontecer. E Jesus. Mas às vezes Deus permite algumas situações para nos podar, para nos aperfeiçoar. Sabe por quê, querido, que Ele vai fazer isso? Porque se você não dá fruto, Ele vai te cortar, vai te lançar fora no fogo. Sabe por quê? Se a gente não tira uma maçã podre, ela contamina as outras. Se você não remove um tumor maligno de um corpo de alguém, ele mata o corpo. E se Deus não remover os ramos infrutíferos, eles vão atingir aqueles que estão dando fruto. É por isso que Deus corta. Não é Deus sendo mau, é Deus sendo zeloso por aquele que Ele ama. Então por isso Ele vai podar a tua vida para que você dê fruto. Porque se você não der fruto, Ele vai te... Como um agricultor, filho, bora dar fruto, frutifica, bora, porque se você não vai dar fruto, eu vou ter que te cortar, jogar no fogo. Você sabe o que é o fogo? É o laguinho de fogo, enxofre. Deus quer proteger o seu povo santo e não vai aceitar em seu reino aqueles que não vivem a cultura do céu. Deus é zeloso por aquilo que ama. E assim como o pai muitas vezes vão remover as más companhias, o filho adolescente fica zangado, mas é por bem. Eu, quando era adolescente, tinha algumas companhias erradas. Até mesmo dentro da igreja, minha mãe não deixava sair, eu zangava. Petulante falava, te odeio. Levava uma tapa, uma mão na boca, chinelada voadora, um cinto e depois um cipó de goiaba, depois amava de novo. Mas a minha mãe fazia por certo, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Olha que eu dei trabalho, gente. De trabalho, sou a velha guerreira. Mas ela precisava tirar os lobos que estavam me rodeando da minha vida, para que eu pudesse ser frutífero no reino de Deus. E assim Deus faz conosco. Ele vai podar para que você dê fruto. E se você não der fruto, queridos, vigia, porque Ele pode te cortar a qualquer momento. Tem muita gente aí que está infrutífero, está enterrando seus talentos,
Eu quero ser crente, mas não quero servir no reino. Cuidado, a tua vida está em risco. Eu estou como voz profética para dizer: se você é um cristão e não está dando fruto de uma verdadeira conversão, e não está dando fruto de ser alguém produtivo no reino, que serve o reino, eu estou falando muito mais do que servir uma estrutura de igreja, eu estou falando de servir o reino de Deus. A igreja faz parte, mas é servir dentro, é servir fora. Se você está sendo um crente agente secreto, você está correndo um risco de vida. É muito sério. E eu estou aqui como alguém que ama, alertando você para que você não pereça. Eu não estou querendo te assustar, eu estou querendo te levar ao caminho da vida de Deus para ti. Amém? Porque é o que Deus tem feito para nós. E Ele continua dizendo que aqueles que dão fruto Ele limpa. Ou seja, há uma liberdade e há uma perseguição. O Senhor nos limpa e nos dá o direito de pedir o que nós precisamos. Ele mesmo disse: se vocês permaneceres em mim, eu em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quando você é um ramo frutífero, vai te dar o direito de pedir aquilo que você quer, e Ele vai te conceder. Claro, se a gente não recebe, entra no outro texto: pedis e não recebeis, porque pediu mal para esbanjar em vossos deleites. Nós temos que pedir certo. Amém? Mas Ele vai nos conceder. O Senhor vai nos conceder a liberdade, a paz, a alegria, a justiça. Se escolhe andar em Cristo, viverão a vida plena. O Senhor tem uma vida de liberdade, livre das garras do diabo, livre da opressão, livre da depressão, livre da angústia. Ele quer te dar uma alma livre, uma vida livre, plena, porque há liberdade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vida plena, vida abundante, vida eterna, Deus se movendo em nós, sobre nós e através de nós. É o que Deus tem para a tua vida, quando você se torna um ramo frutífero. E é o que nós vamos fazer na imersão Job, te levar a ser um ramo frutífero. E se vai ser tempo de poda para que você dê mais fruto ainda. Mas o Senhor também vai permitir que venha a perseguição contra nós. Por quê? Para que a gente nunca esqueça que não é desse mundo. Deus vai te dar, queridos, uma vida plena, maravilhosa, mas ao mesmo tempo Ele vai permitir um monte de perseguição, de tribulação na tua vida, para você nunca se esquecer que você não pertence a esse mundo, que você é um ET aqui, um extraterrestre nessa terra. Porque quando a gente é crente de verdade, atraímos aquele que tem sede de Cristo, mas também atraímos inimigos de Cristo que vão levantar contra nós. E isso é bom, porque, querido, se eu e você não estamos incomodando o inferno e nem os ímpios, tem alguma coisa errada. Eu estou falando de ser aquele crente chato. Para de beber, besta, tu vai pro inferno. Vocês ficam fofocando aí no serviço, vai pro inferno. Você é um crente chato. Não pode ser esse tipo de crente. Mas eu estou falando que quando você tem uma postura de crente ou mulher de Deus, estão fofocando, sai calado. Se você é autoridade naquele lugar, olha, aqui não é permitido esse tipo de comportamento. Mas se você não é, sai calado. As pessoas vão ver, ó, aquele ali nunca fofoca, é crente. Às vezes eu estou lá no serviço, tem uma sala pequenininha com 8 homens dentro de uma sala, gente. Sala de 4x2, 8 homens, sentados lá no repouso dos motoristas. De vez em quando rola umas conversas lá de mulher, aí o povo fala: o pastor está aqui dentro. Muda de assunto. Da hora. Eu nunca falei um ato contra eles, nunca repreendi, mas na hora eles veem minha postura, já respeita, já muda de assunto, se eles me veem ali dentro. Eu nunca repreendi, porque a minha postura já mostra quem eu sou. Eles sabem que quando eles conversam, eu fico calado ali. Se eu ver que o nível pesou demais, eu simplesmente saio, tranquilo. Porque nós precisamos ser a luz do mundo, e a luz incomoda aqueles que estão nas trevas e atrai aqueles que anseiam por Jesus e estão nas trevas. Porque existem duas pessoas que estão nas trevas: aqueles que são trevas sempre serão trevas e vão perseguir a luz, e aqueles que estão nas trevas mas ansiando ser resgatados. Porque a parábola do semeador fala de 4 sementes, quer dizer, de 4 solos. Caiu à beira do caminho, os espinhos, a pedra e a terra boa. O evangelho tem pessoas que vai ser
a boa terra que vai frutificar, outros que vão ser os espinheiros, outros que vão ser as pedras, outros que vão ser a beira do caminho. Tem cada tipo de gente. Então nós vamos atrair aqueles que estão com fome do Senhor, mas vamos atrair a oposição daqueles que não querem saber de Jesus. Então, se a tua vida com Deus não está incomodando o inferno, querido, se converte de novo, por favor, em nome de Jesus. A gente tem que incomodar, não sendo um crente chato, mas só sendo luz. Quando você vê uma árvore na rua, você vê que as pessoas fazem? Taca pedra, não é? Para derrubar o fruto. Você não vê isso na rua? Porque as pessoas gostam de tacar pedra em árvore que dá fruto. Então, se você não tem fruto nenhum, não te estão atingindo, tem alguma coisa errada. Porque Paulo escreveu: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão. Eu não sei, tem muitos pastores no Brasil dizendo que os cristãos no Brasil vão sofrer uma grande perseguição do governo. E se for verdade, você está preparado para isso? Tem que estar. E ainda que não seja, nós somos perseguidos diariamente a ser corrompidos nos nossos princípios e valores. Somos tentados diariamente a ceder e a fazer pequenas concessões que vão se tornar grandes coisas que podem nos destruir. E aí aperta a tua vida financeira e você não entrega o dízimo. Pequena concessão. Você está abrindo uma porta para o diabo atacar na tua vida. Porque quando você deixa de entregar o dízimo, o mundo espiritual, você está dizendo assim: eu não confio que Deus vai prover minha vida, eu vou pegar o dízimo e vou pagar uma conta. E o diabo: eu gosto assim, amostradinho. Vou já fazer a tua passagem. Deixa eu ver o que eu vou devorar na vida dele. Não sei se é o carro, a saúde, a casa, o casamento. Deu legalidade, eu vou pegar. É o que o diabo faz. Então você que não entrega o dízimo quando aperta, você está vivendo consequência da tua infidelidade. Então não pode. Não importa o quanto te aperta, querido, entrega o que é de Deus, pelo amor de Deus. E se você for discípulo dessa casa, pelo amor de Deus, se você não quer entregar, pelo menos tenha coragem de chegar e dizer para mim: bispo, eu não quero ser fiel, então não vai servir, porque é melhor você ficar quietinho recebendo. Porque se servir em pecado, de não entregar o dízimo, você está atraindo maldição para a tua vida, querido. Você não quer ser dizimista, fica no banco. É menos problema para você. Amém? É sério, porque nós precisamos andar em santidade. E quando você vive em santidade, a glória de Deus vai ser sobre ti, a luz de Deus vai ser sobre ti. Você vai ser o sal da terra, vai ser a luz do mundo, vai atrair as vidas sedentas por Jesus e vai atrair os opositores. Mas o Senhor vai te guardar em nome de Jesus. E o texto finaliza dizendo sobre um conselheiro. Ou seja, queridos, Ele enviou um conselheiro chamado Espírito Santo para nos guiar diretamente. Porque a Bíblia, queridos, não tem todas as respostas que a gente precisa, infelizmente. Porque Deus não quis que tivesse todas as respostas. A Bíblia é mais uma instrução para nós conhecermos Deus e alguns princípios e valores. Mas o Espírito Santo, Ele nos dá a resposta que precisamos diariamente. Ele nos guia a toda a verdade, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos dá a decisão certa na hora certa. A palavra é parte do Evangelho, eu preciso cumprir a palavra. A segunda parte, eu preciso do Espírito Santo, ouvir o que Ele está dizendo, ouvir o que Ele está me direcionando e seguir a vontade dEle. Eu preciso disso, você precisa disso. E por isso Ele nos presenteou, queridos, com algo que as pessoas na antiga aliança olham para, se pudessem olhar para nós e falar: que privilégio, porque na antiga aliança, de Adão a Malaquias, só tinha o Espírito Santo, reis, sacerdotes e profetas quando Deus queria usar. Hoje todo crente tem o Espírito Santo dentro dele. Estamos vivendo a profecia de Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões, sonharão. A palavra está se cumprindo. Ele é aquele que nos guia, que nos direciona, e nós precisamos buscar mais o Espírito Santo. Efésios 6 diz:
Não se embriague com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então não gaste tempo demais com as coisas do mundo, mas permita que o Espírito Santo encha a tua vida em nome de Jesus. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai acontecer. Porque um grande erro que eu já cometi, que muitos crentes cometem, é de querer dar fruto na força do seu braço. Querem ser crente na força do braço. Quer expulsar o demônio na força do braço. Quer prosperar na força do braço. Você vai cansar. Vai fazer igual aquele ditado popular. Vai nadar, remar e morrer na praia. Porque na nossa força a gente não consegue. Você não tem que ficar pedindo Deus amor. Você só tem que pedir para Deus ser cheio do fruto do Espírito Santo e o amor vai brotar em teu coração. Para de ficar pedindo Deus paciência, pelo amor de Deus, senão Ele vai mandar um monte de gente para te perturbar o juízo, para te fazer ser paciente. Pede Deus para ser cheio do Espírito Santo, que você vai se tornar paciente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é naturalmente paciente, ainda que seja colérico igual eu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alegre, naturalmente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é longânima, tem um pavio quilométrico. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem domínio próprio. Ela se domina. Eu quero, mas eu não vou fazer porque não agrada a Deus. Então nossa luta não deve ser para fazer o que a Bíblia manda, deve ser para se encher de Deus. Porque se eu for cheio de Deus, naturalmente eu vou me tornar frutífero como a palavra manda. Claro, a minha guerra também é dizer não ao pecado, não à carne, não à minha alma. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais fácil vai ficar. Você entende? Nós precisamos entender isso. Imagine, se eu pedir o meu filho para levantar isso aqui, ele vai dar conta? Não vai. Nem se levantar, ele se levanta ainda. Se eu pedir ali o João para levantar isso aqui, ele vai dar conta? Não vai. Dá uma mexidinha ali, mas não vai levantar. Mas se eu pedir o pai dele para levantar, ele levanta facinho. Pedir o cooperador externo para levantar isso aqui, ele levanta. Mas o filho dele não vai dar conta. Por quê? Porque ele tem força para levantar isso aqui. Ele é um adulto, tem força física. E assim somos nós. Se a gente é um menino na fé, a gente vai ter dificuldade de vencer o pecado, de vencer a alma. Mas se a gente se tornar um maduro na fé, a gente não vai ter dificuldade de lutar contra a carne. Porque esses crentes que vivem caindo no pecado são carnal, são meninos na fé. A gente vai dar leitinho para eles, até se tornar pessoas maduras. Porque infelizmente hoje nós vivemos uma geração de gente com 10 anos de igreja e ainda é um menino na fé. E nós precisamos crescer para aprender a vencer aquilo que me dominava. Quando eu era um menino na fé, eu falava palavrão. Eu brigava muito, gente, eu brigava demais. Minha mãe é testemunha disso. Brigava demais na escola, na igreja, porque eu era um menino da fé, eu não conseguia dominar. Eu sou assim, meu nome é Gabriel. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, Jesus muda. Hoje, eu aprendi a me dominar. Às vezes vem a zanga, eu me controlo. Eu não falo palavrão, eu não ando metendo murro em ninguém, né? Medo na parede. Comprei um taco de beisebol esse dia lá, né? A terra do quintal tá sofrendo, malhando trigo. Gasta energia no chão, mas não gasta ninguém. Brincadeiras à parte. Foi pra brincar de bet, gente. Quem quiser brincar de bet aí me chama. Provável, vamos fazer a noite do bet. Fechar a rua aí, ó. Arrumar uns tacos.
Amém, queridos? Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E por último, o texto diz: e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Quando nós vivemos em Cristo, quando nós estamos dando fruto, quando o Espírito Santo está se movendo em nós, nós nos tornamos uma testemunha, um mensageiro de Cristo. Somos um ramo frutífero. Quando somos limpos, Ele poda. Somos guiados pelo Espírito e nos tornamos embaixadores do reino. Pregamos o Evangelho com poder e glória, sinais e maravilhas. E nos tornamos um ramo que gerarão outros ramos e expandiremos o reino. Deus quer que você seja um ramo que gere novos ramos. Que você dê um fruto, mas que produza outros ramos. Para que nós possamos expandir o reino de Deus com adoração e expansão. Porque o Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos. Mas nós precisamos ser esses ramos frutíferos. Queridos, nós precisamos amadurecer na fé. Queria que o sermão está na hora de crescer. Está na hora de se tornar um adulto na fé. Amém? Nós precisamos ser ramos frutíferos. E só produz fruto uma árvore adulta. Só produz fruto um cristão maduro. Fique de pé em nome de Jesus.